após ser traído e expulso de seu grupo por ser considerado inútil. Este encantador genial dá a volta por cima de forma épica. Ele não só recupera todos os itens que tornavam seus ex-companheiros fortes, como também encontra uma maga poderosa que sofreu o mesmo destino. Eles decidem se unir. E juntos, eles vão recuperar sua honra. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Ryuji olhou para um campo cheio de colheitas saudáveis e notou que estavam crescendo bem. Sua camarada René agradeceu a ele e ao seu encantamento por isso. O golem de lama, alimentado por pedras mágicas, mantinha monstros e animais afastados. E com as pedras mágicas de promoção de crescimento, as colheitas floresciam. Ryuji também deu crédito a René por suas poções, que melhoraram o solo. René ficou sem palavras, mas agradeceu a Ryuji. Nesse momento, uma garota elfa chamada Hana o chamou, dizendo que o jantar estava pronto. Em perfeita satisfação, Ryuji, como um encantador, estava determinado a viver uma vida tranquila com todos. Então, ele e René se viraram para Hana e disseram que já iriam. Ryuji foi chamado por Gai, o líder de seu grupo, e perguntou para que era. Todos os outros companheiros estavam fora, atendendo a pedidos, então ele decidiu tirar o dia de folga nesse momento. Gai o interrompeu, dizendo que, a partir daquele dia, ele estava fora do grupo. Ryuji ficou confuso. Então Gai perguntou se ele não percebia o quão inútil era em combate. Ryuji admitiu que era inútil, afinal, ele era um encantador de suporte. Ele lembrou a Gai que lhe foi dito para se concentrar em produzir pedras mágicas, para aprimorar a todos. Ele só podia encantar pessoas à vista, o que o fez se perguntar se isso não era suficiente. Além disso, esperar que ele tivesse o desempenho de Minori ou Suzu, a espadachim e a maga do grupo, era difícil. Gai não podia esperar que ele fizesse o mesmo trabalho. Então, Gai explodiu, dizendo que essa era a razão pela qual não conseguiam subir de classe. Eles eram de segunda classe, mas Ryuji ainda estava preso na terceira. O Berserk não podia ser reconhecido como um grupo de segunda classe. Nesse ritmo, Ryuji deveria esquecer de almejar a primeira classe. Eles ficariam presos na terceira classe para sempre. No entanto, Ryuji apenas piscou para sua crise atual. Gai havia incorporado suas meias-irmãs, Minori e Suzu, ao grupo que eles originalmente formaram com ele. Gai as havia abordado desde o início. E isso fez Ryuji perceber que Gai pretendia expulsá-lo. Ter Chan levado Minori e Suzu para sair naquela manhã fazia parte do plano. Contudo, Gai disse a Ryuji para não acusar as pessoas com base em especulações. Embora acreditasse que o lixo deveria ser jogado fora naquele momento, Ryuji concordou com Gai, ele o entendia. Mas afirmou que era ele quem queria sair. Ele pegaria de volta todas as pedras mágicas que havia emprestado a Gai. Imagina pedir demissão e reverter a situação na saída. Gai ficou confuso e perguntou do que ele estava falando, lembrando a Ryuji que as pedras mágicas eram propriedade compartilhada do grupo. Nesse instante, Ryuji pegou o contrato deles, mostrando a Gai que o acordo escrito, quando ele entregou as pedras, dizia empréstimo, não transferência, se Gai não as devolvesse. Ele estava preparado para levar o assunto ao tribunal. Sem escolha, Gai devolveu todas as pedras mágicas. Ryuji as examinou por um bom tempo, mas notou que a pedra de sublimação estava faltando. Para alguém que desprezava encantadores, Gai certamente dependia de pedras mágicas. Furioso, Gai mandou Ryuji calar a boca. Ele jogou a pedra, perguntando se aquilo era o suficiente. Ryuji habilmente pegou a pedra com uma mão, elogiando Gai de forma brincalhona por um bom arremesso. Isso completou todas as pedras. E então, ele se despediu de Gai. Ele também pediu para dar seus cumprimentos a Minori e Suzu. Após aquele encontro intenso, Ryuji foi a um pub. Dito isso, ele tinha alguns fundos, mas nenhum plano concreto. Além disso, estava deixando suas meias-irmãs para trás daquele jeitão. No entanto, ele rapidamente mudou de mentalidade, pois não adiantava ficar remoendo aquilo, com as habilidades delas, deveriam ficar bem, e poderiam se encontrar mais tarde, de qualquer forma. O que quer que fizesse, ele precisava começar fazendo conexões,
Nesse momento, seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu alguém reclamando por perto. A pessoa afirmava que não queria mais fazer equipe com alguém. Uma garota chamada Renée perguntou à sua colega de equipe, Marie, o porquê. Frustrada, Marie explicou que Renée era uma alquimista. Mas tudo o que ela fazia eram poções, moça. Essa é literalmente a descrição do trabalho. Era um fardo muito grande para ela completar os pedidoso. Ryuji tinha ouvido tudo, o que o fez se perguntar se ser expulso era uma tendência. No entanto, ele sabia que isso não era problema seu. René disse a Marie que não era útil em combate, então fazia poções de ataque. Marie disse, com raiva, que esse era exatamente o problema. Ela tinha que lutar para obter resultados e depois dividir as recompensas com René, que nem sequer contribuía. Era totalmente ridículo. Além disso, ela já havia decidido se juntar ao Berserk, então René estava de saída. Marie não esperou René responder, e prontamente foi embora. Tendo visto tudo, Ryuji se aproximou de René, perguntando se poderia se juntar a ela. René, que estava chorando, perguntou a Ryuji quem ele era. Ryuji respondeu que ele era aquele para quem a companheira dela estava se transferindo. Ele era o cara que foi expulso do Berserk. Ryuji se desculpou, pois não queria ter escutado a conversa. René queria dizer que estava tudo bem, mas antes que pudesse, Ryuji se apresentou. Ele disse seu nome, acrescentando que era um encantador de terceira classe. René se apresentou, dizendo também que era uma alquimista de terceira classe. Ela compartilhou que seu grupo tinha acabado de se desfazer e começou a chorar novamente. Então Ryuji entregou-lhe um lenço, dizendo para ela enxugar as lágrimas primeiro. Ele supôs que ela devia ter muita coisa em mente, mas ambos eram párias agora. Ele sugeriu que bebessem por enquanto, o que René concordou. No entanto, ela era menor de idade. Então não podia beber álcool, mesmo assim, ela queria se juntar a ele. Enquanto passavam o tempo juntos, Ryuji contou a René tudo o que aconteceu com ele. Gai, o líder deles, disse para ele sair. Coincidentemente, ele e René estavam no mesmo barco. Nesse momento, René disse a Ryuji para chamá-la de maneira informal, e Ryuji queria o mesmo. No entanto, Ryuji era mais jovem e parecia querer usar honoríficos. Então, Ryuji perguntou a René se ela não se importasse. Ele queria que ela lhe mostrasse uma de suas poções. Ele estava curioso sobre o que ela poderia fazer. René ficou animada e concordou. Ela mostrou a ele 2 frascos únicos de suas poções, compartilhando que eram algumas de suas criações recentes. Ryuji segurou um deles, mas René o avisou que, embora fosse seguro tocar nos frascos, ele não deveria tocar nas tampas ou nos pinos. Ryuji pareceu surpreso, mas entendeu. René explicou que uma das poções levava muito tempo para ser feita, e ela estava particularmente orgulhosa dela. Ela então começou a explicar os pontos-chave. Mas Ryuji estava ocupado com seus próprios pensamentos. O exterior da poção não parecia incomum. E quanto ao conteúdo, ele queria usar sua magia para dar uma olhada. Ele usou sua habilidade de avaliação e descobriu que era uma espécie de mistura entre fogo e uma bomba. Então, ele percebeu o que realmente era, um efeito que podia criar chamas. O alcance era de 1 metro de raio. E o poder e a duração o surpreenderam. Ele então disse a René que era mais poderosa que a magia de Suzu, a maga do Berserk. René ficou surpresa e achou que não havia como isso ser possível. Tinha quase 4 vezes a potência e a duração da de Suzu, que era chamada de maga genial. Se Ryuji adicionasse seu encantamento a ela, seria ainda mais poderosa. Ryuji perguntou se fazê-la era algo notável, e René concordou. No entanto, Marie havia lhe dito que os custos dos materiais não eram brincadeira. Ela admitiu que era um pouco puxado e que queria fazer coisas boas. Ela queria fazer o melhor, e se pudesse ajudar alguém em necessidade, isso seria maravilhoso. Ryuji ficou em silêncio. Então ele concordou que ela estava certa. Eles poderiam ser almas gêmeas, o que de alguma forma confundiu René. Como encantador, Ryuji se orgulhava de suas habilidades e criações. É por isso que, quando seu valor fosse totalmente percebido, esse momento seria incrivelmente satisfatório. René ficou empolgada com o discurso dele, mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, a atenção de Ryuji se voltou para uma discussão próxima. Um aventureiro careca reclamou com o garçom que a situação era ridícula. Depois de completar um pedido, ele sempre tomava cerveja e comia carne.
Ele se gabou de ser um aventureiro de segunda classe e perguntou com raiva ao garçom se ele sabia quem era o responsável pela prosperidade da cidade. O garçom explicou que a carne que o aventureiro pediu era um corte raro e que eles não tinham no momento. Ryuji se perguntou o que estava acontecendo e notou que o momento era simplesmente perfeito. René percebeu que o aventureiro estava bastante bêbado, pois o cheiro era muito forte. Ela perguntou a Ryuji o que deveriam fazer, então ele pensou em um plano. Nesse momento, Ryuji disse que não seria justo fazer uma proposta sem mostrar suas cartas. Ele pegou uma das poções de René e disse que a pegaria emprestada. Ela ficou um pouco surpresa, mas Ryuji não esperou por seu consentimento. Em seguida, Ryuji se aproximou do aventureiro, que parecia conhecê-lo. O aventureiro perguntou o que ele queria, mas Ryuji não disse nada, apenas que achava que o aventureiro poderia falar mais baixo, já que eles estavam tentando beber em paz. O aventureiro achou que Ryuji tinha muita coragem e perguntou qual era sua classe. Ryuji respondeu que era um encantador de terceira classe. O que fez o aventureiro zombar? Ele era um terceira classe e ainda por cima um encantador. Era apenas alguém que nem lutava na linha de frente e estava agindo de forma arrogante. René observava ansiosamente enquanto Ryuji se mantinha firme. Ele suspirou, dizendo que aquele cara era o mesmo, todos sempre falando sobre classes. Ele pensou que havia outras coisas importantes também. O aventureiro ficou furioso e não perdeu tempo em desferir um soco. Ele estava com raiva de Ryuji por resmungar bobagens e estragar sua bebida. Esta era a oportunidade perfeita para Ryuji mostrar sua magia de encantamento do vento e redemoinho. O aventureiro mereceu por rir dele, por não lutar na linha de frente. Nesse instante, uma enorme onda de vento e chamas irrompeu. Ryuji não mostrou misericórdia e declarou que aquele era o orgulho dos artesãos. Quando a poeira baixou, o aventureiro foi jogado no chão. Ryuji o encarou, fazendo o aventureiro tremer e fugir. O cara foi arremessado com tanta força que desbloqueou o modo avião. Todos ficaram chocados com o que presenciaram, especialmente René. As pessoas elogiaram Ryuji por ser incrível, e embora não soubessem o que ele tinha acabado de fazer, ainda achavam que era incrivelmente poderoso. De repente, René se aproximou dele, tentando verbalizar o quão maravilhada estava. No entanto, Ryuji a interrompeu, sorrindo enquanto sugeria que pagassem e saíssem do lugar. Eles não poderiam conversar calmamente ali. Pouco depois, foram para uma fonte próxima. Lá, Ryuji disse a René que a poção dela era tão incrível quanto ele pensava. Se ele a tivesse usado como estava, a taverna teria sido destruída. Como René suspeitava, aquilo era um encantamento de Ryuji. Ele confirmou e explicou que a havia encantado com magia de vento. Para evitar que as chamas se espalhassem, ele deu direcionalidade e a comprimiu com o vento para reduzir seu poder, para que o cara não se ferisse gravemente. Com isso ele disse a René que, se aplicassem encantamentos a poções como aquela, poderiam amplificar seus efeitos ou melhorar sua usabilidade. Era por isso também que ele queria perguntar se ela queria formar uma equipe. René perguntou se isso significava formar um grupo, mas Ryuji disse que era mais do que isso. Como artesão, ele havia se apaixonado pelas criações dela. Ele queria montar uma oficina juntos, combinando suas habilidades e vivendo uma vida de lazer que todos invejariam. Ele queria mostrar ao mundo o quão incríveis encantadores e alquimistas poderiam ser. René ficou atordoada, pensando nas possibilidades de construir uma oficina juntos. Ryuji perguntou o que ela achava, pois acreditava que não era uma proposta ruim. René estava com os olhos marejados e disse que adoraria. Nesse momento, o Sr. Imon, o mestre da guilda, aproximou-se de Ryuji, perguntando se era verdade que ele havia deixado o Berserk e também deixaria a cidade. Ryuji confirmou que era verdade. E que até René foi expulsa de seu grupo. René de repente agradeceu ao Sr. Imon por tudo que lhe havia feito por eles. O Sr. Imon disse que a política da guilda era não interferir em disputas internas de grupos. Mas ele não podia deixar de se perguntar sobre Minori e Suzu. René as reconheceu, e Ryuji também lhe disse. Eram a espadachim e a maga do Berserk. Elas também eram suas meias-irmãs, o que surpreendeu René. Com isso, Ryuji pediu ao Sr. Imon para entregar algo às suas irmãs sem que Gai descobrisse. O Sr. Imon ficou sem palavras, mas concordou em entregar. Ele então perguntou a Ryuji para onde ele planejava ir. Ryuji compartilhou que eles estavam pensando em se estabelecer em uma cidade distante,
e lá eles montariam uma oficina juntos. O Sr. Imon entendeu, e tinha certeza de que se encontrariam novamente. Ele disse a Ryuji para se cuidar até lá, e o tranquilizou, dizendo que cuidaria de Minori e Suzu. Ryuji agradeceu ao Sr. Imon e Renei, disse para ele se cuidar. Depois disso, Ryuji e Renei iniciaram sua jornada. Nesse momento, Renei perguntou a Ryuji se eles estavam indo para Solstation. E ele disse que sim. Aquele lugar tinha uma estrada principal e uma mina de pedras mágicas próxima, tornando um lugar perfeito para montar uma oficina. Levaria cerca de meio mês a pé, no entanto. Renei percebeu que seria uma jornada bem longa, mesmo que fosse para economizar despesas. Eles haviam sido expulsos e não tinham fonte de renda, então não havia o que fazer. Eles precisavam de fundos para montar a oficina também. No entanto, Ryuji estava otimista e disse que eles tinham muito tempo. Ele sugeriu irem com calma, e Renei achou que soava bem. Com isso, Ryuji estava ansioso para trabalhar com Renei, e ela sentia o mesmo. Naquela noite, em algum lugar na floresta profunda, algo sinistro aconteceu. Um homem se aproximou de um grupo de cavaleiros, e com base em suas armaduras, ele supôs que eram do exército real. O homem era um bandido e tinha alguns companheiros com ele. Ele então comentou sobre o belo traje do cavaleiro, que ele presumiu ser um presente dos contribuintes. Os cavaleiros ficaram alarmados com os bandidos e disseram à Lady Setsi para ficar atrás deles. O líder dos bandidos avisou que não diria duas vezes. Ele queria que deixassem todos os seus objetos de valor. Poderia isso ser um presságio de algo acontecendo antes de chegar à fronteira? Enquanto a jornada de Ryuji e Renei continuava, eles decidiram acampar durante a noite. Renei supôs que chegariam a Solstation no dia seguinte, e Ryuji concordou. Então, ela perguntou a Ryuji por que ele se tornou um encantador. Ryuji disse que era uma longa história. Mas, ainda assim, a compartilhou com ela depois de montar uma fogueira. Havia um império chamado Sakura na extremidade leste do continente, que também era sua terra natal. O nome do país vinha da flor de cerejeira, a flor nacional. Elas floresciam por volta daquela época do ano, por causa da guerra civil. Ryuji não tinha certeza se aquela paisagem ainda podia ser vista agora. Renei ficou surpresa ao saber da guerra civil, e Ryuji ficou triste ao confirmar. Foi quando ele perdeu seus pais, quando tinha 12 anos. Ele deixou o país com suas irmãs, Minori e Suzu, que também perderam suas famílias na guerra civil. Renei pensou que devia ter sido difícil, e Ryuji admitiu que realmente foi. No entanto, seu professor os acolheu e lhes ensinou as habilidades para sobreviver. Renei parecia curiosa sobre o professor deles, mas nem mesmo Ryuji soube o nome dele até o fim. Então, eles apenas o chamavam de professor. Ele era rigoroso, mas os treinou em habilidades básicas de combate e técnicas mágicas simples. Foi o professor deles quem reconheceu a aptidão de Ryuji para o encantamento. Graças a isso, agora era sua vocação. Além disso, aquele professor era um elfo, assim como Renei. Essa foi uma das razões pelas quais ele não podia deixá-la sozinha. Ele não suportava vê-la sendo usada por aqueles que não entendiam seu verdadeiro valor. Ryuji supôs que a tinha feito concordar com sua autossatisfação e pediu desculpas por isso. Ele se curvou diante dela, mas Renei freneticamente disse para ele parar. Ela disse que eram almas gêmeas, então ele não deveria se preocupar com isso. Além do mais, naquela época ela ficou feliz por ele ter se aproximado dela. Ryuji ficou surpreso, mas aliviado ao saber que estava tudo bem. Nesse momento, Ryuji se lembrou do remédio que mostrou a Renei na taverna. Ele queria mostrar a ela algumas pedras mágicas também, o que a deixou ansiosa para ver. Quando Ryuji as entregou a Renei, ela ficou maravilhada. Ela perguntou se eram realmente pedras mágicas, pois pareciam enormes joias. Ryuji então lhe disse que os efeitos dependiam de quão bem eram cortadas. Da esquerda para a direita, eram a pedra adantina, a pedra de frio severo e a pedra antimagia. Então, quando Ryuji estava prestes a explicar os efeitos, Renei sentiu algo por perto. Ryuji perguntou o que estava errado. E Renei disse que conseguia ouvir algo de uma árvore. Havia vozes discutindo e metais se chocando naquela direção. Ela não conseguia entender a conversa claramente, mas pela maneira como falavam, provavelmente eram bandidos. Toda essa conversa sobre vozes discutindo e metais se chocando àquela distância era algo que eles não podiam ignorar. Ryuji pensou que,
Se bandidos estivessem envolvidos, eles também poderiam ser alvo. Ele insistiu em ajudar e perguntou a René se ela sabia lutar. Ela confirmou que sim, e que ficaria bem. Mas eles tinham que se apressar. Com isso, Ryuji os apressou a ir. Enquanto isso, ele queria mostrar a René os efeitos das pedras mágicas em ação. Enquanto isso, a batalha entre os cavaleiros e os bandidos continuava. Um dos bandidos zombou de um cavaleiro, perguntando por que seu movimento havia diminuído. O líder dos cavaleiros disse a seus homens para não vacilarem, pois deviam proteger Lady Setsu a todo custo. Finalmente, Ryuji e René chegaram ao local. René apontou para a luta, e Ryuji confirmou que podia vê-los. Então, ele pediu a René para chamar a atenção deles. René o tranquilizou, dizendo que ele podia deixar isso com ela. Nesse instante, ela usou sua magia para invocar a flecha de chama, ordenando que perfurasse o inimigo à sua frente e explodisse em chamas. A flecha de fogo foi lançada, queimando um dos bandidos até virar cinzas. O líder dos bandidos percebeu rapidamente e suspeitou que fossem reforços para os cavaleiros. De repente, Ryuji apareceu, perguntando sarcasticamente se poderia se juntar. O bandido que ele enfrentou o chamou de desgraçado e imediatamente partiu para o ataque. No entanto, Ryuji interceptou o ataque com seu cajado e chutou o bandido com imensa força, mandando-o pelos ares. Ryuji se perguntou se era só isso que eles tinham. Comparado à esgrima de Menori, isso era brincadeira de criança. De repente, o líder dos bandidos se aproximou por trás, dizendo a Ryuji que suas costas estavam desprotegidas. Ele golpeou Ryuji com sua espada, mas para seu choque, a arma ricocheteou. A espada ricocheteou como quem diz: mano, eu também desisto. Ryuji permaneceu ali, impassível, enquanto os cavaleiros e Lady Setsu estavam chocados. O líder dos bandidos não podia acreditar que a espada ricocheteou, então Ryuji lhe contou que havia usado a pedra adamantina. De repente, ele deu um soco na barriga do bandido, explicando que o efeito da pedra era a anulação de ataques físicos contra o portador. Naquele momento, René usou sua teia de raios para envolver os bandidos. Com sua teia elétrica, todos os bandidos foram subjugados. Ryuji então se aproximou dela, perguntando se eram todos, ao que ela respondeu que sim. René se aproximou de um dos cavaleiros, perguntando se eles estavam bem. O cavaleiro confirmou que estavam, e agradeceu pela ajuda dela. Então, Lady Setsu se aproximou deles, e estava prestes a falar. Mas o cavaleiro a advertiu que não devia. Ryuji entendeu que havia circunstâncias, então os tranquilizou para não se preocuparem com isso. Eles só haviam intervindo para garantir sua própria segurança enquanto acampavam. O cavaleiro agradeceu sua consideração e disse a Ryuji para deixar o manejo dos bandidos com eles. Nesse momento, René se aproximou do cavaleiro, esperando não estar sendo intrometida. Ela queria perguntar se ele precisava de algum remédio de cura. Embora seus ferimentos parecessem leves, ainda havia feridas e sangramento. O cavaleiro não tinha certeza. O que Ryuji entendeu era um remédio oferecido por estranhos, e era natural hesitar. De repente, Ryuji se lembrou que havia sido arranhado por algumas plantas quando correram para ajudar. Era o momento perfeito. Ele pegou o remédio de René, o que a confundiu. Ele então o derramou sobre o arranhão. Garantindo ao cavaleiro que não havia nada de suspeito nele, ele então perguntou se o cavaleiro queria um pouco. Os outros cavaleiros rapidamente aproveitaram a oportunidade, fazendo com que o líder os repreendesse. No entanto, Lady Setsu disse a Daiet, o líder, que estava tudo bem. Ela o tranquilizou, dizendo que assumiria a responsabilidade se algo acontecesse. Ele queria discutir, mas foi subitamente interrompido quando Ryuji falou. Ele se apresentou e lhes contou sobre seus planos de abrir uma oficina em Salstadt e que, se quisessem o remédio, deveriam visitá-los. Depois disso, ele explicou a René, que respondeu apropriadamente, assumindo que eram nobres pela conversa, mas lamentava tê-la envolvido. Ele também lamentou ter usado o remédio sem a permissão dela. René achou que a questão dos nobres estava bem, mas apontou que Ryuji a assustou quando usou o remédio tão de repente. Ryuji explicou que era natural que eles ficassem curiosos, e como cavaleiros, era a ação correta, mas mesmo assim, ter a boa vontade de René, posta em dúvida, não era agradável. Ele se afastou rapidamente, mas René estava sorrindo atrás dele. Ela pensou que era bem a cara dele agir daquela maneira.
Ryuji então se espreguiçou, dizendo que era tarde e que deveriam voltar ao acampamento. René concordou, e insistiu que descansassem pelo resto do dia, e se preparassem para o amanhã. Salstadt estava localizada na parte mais a sudoeste do continente, e era um ponto estratégico do reino de Beisten por causa de seu portão. Ou pelo menos deveria ser. Ponto estratégico para quê? Depressão sazonal? A cidade não era tão animada quanto o Ryuji esperava, René concordou, e até a guilda dos aventureiros estava naquele estado. Ryuji então falou com Anne, a recepcionista, e disse que gostariam de se transferir para lá. No entanto, ele se perguntou se aquilo era realmente Salstadt. Anne estava um pouco nervosa, mas admitiu que ele estava certo. Estradas para o norte e leste, uma mina próxima, de frente para o mar, um importante centro de transporte, essa era Salstadt. René ficou curiosa por ela ter usado a palavra era. Então, Anne passou a explicar que as coisas haviam mudado há cerca de 1 ano. A produção de pedras mágicas da mina diminuiu e ela foi abandonada. Um grande terremoto atingiu a parte sudoeste do continente e destruiu o porto, e ainda não havia perspectiva de recuperação. Além disso, com a conclusão de novas estradas, rotas alternativas para transporte e comércio foram estabelecidas, o fluxo de pessoas havia diminuído drasticamente. Ryuji achou que era problemático, mas bastante inesperado. Ele perguntou a René o que deveriam fazer, e se estava tudo bem em processar o pedido de transferência. Ela respondeu que se estivesse tudo bem para ele, estaria para ela também. Então ele lhe contou a verdade. Ele na verdade tinha uma razão pela qual eles tinham que se transferir para Salstadt. Depois de contar qual era, ele perguntou novamente se ela tinha certeza de que estava tudo bem em se transferir para lá. René disse que sim, isto é, se não fosse um problema para ele. Além disso, depois de ouvir a razão dele, ela achou que deveriam priorizar aquilo. Ela o tranquilizou para não se preocupar. Então Ryuji agradeceu. Com isso, Anne disse a eles que o procedimento de transferência estava completo. Ela estava ansiosa para trabalhar com eles. René tinha os mesmos sentimentos e agradeceu a Anne. Nesse momento, René informou a Anne que eles estavam planejando montar uma oficina na cidade e queriam procurar um imóvel. Nesse caso, Anne os apresentou a um funcionário da Guilda do Comércio. Logo depois, eles encontraram Sor, a quem Anne havia informado sobre a situação. Enquanto iam ver o imóvel, René observou que era uma caminhada e tanto, Sor concordou que era um pouco longe do centro da cidade. O aluguel e a conveniência eram bons, e era adequado para uma oficina. Finalmente, eles chegaram. A propriedade que Sor lhes havia proposto. René disse que era grande, e Ryuji concordou, apontando que era quase espaçosa demais. Ele perguntou se poderiam verificar o interior, e Thor concordou. Enquanto olhavam ao redor do prédio, Ryuji perguntou a René o que ela achava. Ela acreditava que precisava de alguma limpeza, mas achou que era uma boa propriedade. A floresta também ficava por pé. Com isso Ryuji foi convencido a ficar com ela. Ele então se virou para Sor e sugeriu fazer o contrato. Sor agradeceu, embora não esperasse que ele decidisse tão rapidamente. Ele então se desculpou para voltar à Guilda do Comércio, para preparar os documentos imediatamente. Ele perguntou se poderiam esperar um pouco, e René disse que tudo bem. Antes que Sor pudesse sair, Ryuji perguntou se não havia problema em começar a limpar e fazer o trabalho interno enquanto esperavam. Sor permitiu, e como eles haviam decidido pelo contrato, deveriam ir em frente e fazê-lo. Depois disso, Ryuji e René se viram diante de uma enorme pilha de madeira. René lembrou que Sor permitiu que eles usassem os materiais do lado de fora da casa como agradecimento por sua rápida decisão. No entanto, eles pareciam pesados. Nesse momento, Ryuji pegou a pedra do braço poderoso, sugerindo que era a hora de usá-la. De repente, ele pegou um tronco gigante com uma mão, chocando René. Este homem é um anúncio de academia? Ryuji explicou a ela que, com a pedra mágica, levantar peso não era problema algum. Nesse caso, René sugeriu deixar o trabalho interno para ela com sua alquimia. Fazer móveis e reparos era moleza. Com isso, ambos decidiram começar. René passou a criar móveis com sua alquimia, enquanto Ryuji carregava coisas pesadas que precisavam ser movidas. Em pouco tempo, eles haviam feito melhorias significativas na casa. Nesse momento, Sor entrou e se desculpou pela espera. No entanto, ele ficou chocado quando viu o interior da casa. Ele disse que era incrível, pois eles haviam feito tanto trabalho em tão pouco tempo.
René estava particularmente orgulhosa, anunciando que eles haviam trabalhado duro. Depois disso, Sor lhes entregou o contrato. Se não encontrassem problemas, deveriam assiná-lo. Nesse momento, René notou que Sor tinha muita bagagem, e perguntou se estava carregando vegetais. Sor ficou tímido e admitiu que era um pouco pessoal. Era apenas hipocrisia. René pareceu confusa. Então Sor foi para fora para explicar tudo. Para a surpresa de René e Hilde, duas garotas elfas estavam paradas atrás de uma árvore, observando-os de longe. Sor se aproximou delas, e ficou feliz por ambas estarem lá. Ele as informou que havia trazido vegetais, pelos quais as meninas lhe agradeceram. Sor então chamou René para conhecer as garotas. Ela achou que eram adoráveis e perguntou quem eram essas crianças. Sor se desculpou, pois deveria tê-las apresentado a Hilde e René. As meninas moravam ao lado da oficina, mas não tinham pais. Além disso, o solo de seu jardim era pobre, e as plantações não cresciam. Elas estavam se esforçando ao máximo para colher um pouco. Mas não era o suficiente. Por causa disso, Sor vinha compartilhando comida com elas daquela forma. Enquanto Sor lhes contava tudo isso, René segurou a mão de uma das meninas elfas, olhando para Hilde com pena. Hilde pensou em um jardim com más condições de solo, o que de alguma forma o lembrou de sua infância difícil com Minori e Suzu. Nesse momento, Hilde decidiu que eles usariam encantamento para fazer um jardim. Afinal, as possibilidades do encantamento eram ilimitadas. Hilde sugeriu fazer um campo usando encantamento, o que chocou Sor. Ele perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Uma das meninas elfas ficou confusa, pois elas já tinham um campo. René riu. Enquanto Hilde reformulava o que disse, ele perguntou às meninas se não havia problema em lançar um feitiço para tornar os vegetais no campo mais saudáveis. Uma das meninas ficou curiosa sobre o feitiço, enquanto a outra disse que tornar os vegetais mais saudáveis soava bem para ela. Com isso, Hilde entrou no campo e encontrou um lugar que serviria. Ele enterrou uma de suas pedras mágicas no chão. Acreditando que aquilo resolveria o problema, Sor perguntou se ele tinha acabado de enterrar uma pedra. E Hilde explicou em detalhes que era uma pedra mágica com um encantamento específico. Eles veriam os efeitos amanhã, e seria uma bela surpresa. Nesse momento, René se virou para Hannah e Reina, as meninas elfas, e pediu que lançassem um feitiço junto com ela. Reina perguntou como poderiam fazer isso. E René disse para elas simplesmente dizerem: fiquem saudáveis. As meninas entenderam. E juntas lançaram o feitiço. Em outro lugar, Minori exigiu que Guy e Shan explicassem o que fizeram com seu irmão Hilde. Se ele estivesse lá, eles não teriam que lutar com missões e recuar. Guy simplesmente disse que já lhes havia contado. Hilde havia partido por conta própria. Suzu argumentou que era mentira, pois não havia como seu irmão Hilde deixá-las para trás. Nesse momento, Marie lembrou a todos com raiva que deveriam se concentrar em recuar em vez de discutir. Ele chamou Shan, dizendo olhe para dizer alguma coisa. Shan se perguntou por que ela queria que ele dissesse algo quando seu corpo estava mais pesado do que o normal. Era verdade que eles lutaram. Minori adivinhou que era porque eles não tinham a pedra de sublimação. Eles estiveram dependendo demais do poder de Hilde todo esse tempo, e era por isso que estavam naquele estado patético. Ela então apontou para Marie, dizendo que Guy devia ter expulsado Hilde porque não queria que a parte do grupo diminuísse, e foi por isso que ele recrutou aquela avarenta. Ela até exigiu que Marie admitisse que foi expulsa. Enquanto isso, Marie zombou de ser chamada de avarenta. Shan gaguejou e admitiu que Minori estava certa. Marie era tão exigente com o dinheiro que o líder não teve escolha. Marie ficou irritada e não podia acreditar que ele a estava culpando. Nesse momento, Suzu lembrou a Minori que poderia haver monstros por perto, e que elas deveriam escapar rapidamente. Minori disse que sabia disso. Nesse momento, ela disse a todos que ela e Suzu também estavam deixando o grupo. Minori insistiu com Suzu para ir com ela, e com isso, elas deixaram todos os outros para trás. Marie se virou para Guy e perguntou o que deveriam fazer, mas ele apenas lhe disse para calar a boca e ficar quietando. Tudo o que Guy pôde fazer foi ranger os dentes e praguejar. Mais tarde, Minori e Suzu retornaram à guilda. Elas cumprimentaram o Sr. Emin, que notou que pareciam extraordinariamente abatidas.
Minori compartilhou que Guy e os outros bagunçaram tudo. Então, tiveram que recuar. Nesse momento, o Sr. Emin disse que os outros haviam subestimado as habilidades de encantamento de Ryuji. Minori ficou chocada, porque o mestre da guilda sabia. O Sr. Emin esclareceu que era apenas até certo ponto, então perguntou sobre Guy e os outros. Suzu respondeu que os deixaram na masmorra, e ela e Minori também haviam deixado o grupo. O Sr. Emin achou que era o momento perfeito. Nesse momento, ele pegou uma carta e as fez ler. Minori disse que era de Ryuji, e o Sr. Emin confirmou que ela estava certa. Ele a deixou com ele quando saiu da cidade, mas não pôde entregá-la às irmãs na frente de Guy, então sentia muito por isso. Suzu sorriu e disse que Ryuji estava esperando lá dentro, então ela perguntou a Minori o que deveriam fazer. Minori disse o plano óbvio: elas iriam para seu irmão. No dia seguinte, Ryuji acordou após um merecido sono. Nesse momento, alguém gritou para ele sair, o que ele adivinhou ser a voz de Hana. Assim que saiu, Hana disse para ele olhar para o campo. Rene, que acabara de acordar, saiu e perguntou o que estava acontecendo tão cedo pela manhã. Hana estava frenética e disse a ambos para se apressarem. Para seu choque, o campo antes estéril estava cheio de vegetação exuberante. Ryuji ficou atordoado, pois não esperava que fosse tão eficaz. Rina, por outro lado, estava radiante, anunciando que era incrível. Ela estava convencida de que o feitiço de Ryuji era incrível. Em apenas uma noite, a pedra que ele enterrou, a Pedra Puel, promoveu o crescimento das colheitas. Riene reconheceu Puel como o deus da fertilidade e perguntou se ele não havia usado aquela pedra mágica antes. Ryuji disse que os aventureiros eram basicamente sem raízes. O que Riene achou que era verdade. Nesse momento, o estômago de Hana roncou, levando Riene a fazer o café da manhã. Ela disse às meninas para colherem alguns dos vegetais, ao que elas rapidamente obedeceram. Ryuji anunciou que deveriam começar a colher, animando-as ainda mais. Naquela manhã, as meninas colheram uma quantidade decente de tomates. Elas ajudaram Riene na cozinha e, em pouco tempo, ela preparou algo para o café da manhã. Elas devoraram tudo num piscar de olhos, ficando muito cheias e felizes. Riene riu, pois estava feliz que elas tivessem gostado. Nesse momento, alguém bateu na porta e entrou. Era Sor, anunciando a todos que tinha visto as plantações no campo. Ele perguntou se aquele era o efeito da pedra que Ryuji havia enterrado ontem. As meninas ficaram felizes em ver Sor, e ele ficou surpreso ao vê-las ali. Riene disse a Sor que era tudo graças à pedra mágica de Ryuji. Eles colheram muitos vegetais e tinham acabado de tomar o café da manhã juntos. Sor entendeu agora e achou incrível. Ele perguntou às meninas se elas tinham comido até se fartar, e elas disseram que estava delicioso e que estavam empanturradas. Sor sorriu, afirmando que era um alívio. Nesse momento, Ryuji se desculpou com Sor, pois ainda não estava completamente perfeito. Sor pareceu confuso. Então Ryuji explicou que quando colheram mais cedo, ele olhou para o solo no campo, estava em piores condições do que ontem. A pedra, Puel, promovia o crescimento, mas ao fazer isso, drenava completamente a água e os nutrientes do solo. Eventualmente, nada cresceria naquele solo. Nesse caso, Riene perguntou se agora era a vez dela. Ryuji ficou feliz por ela ter entendido tão rapidamente, então ele perguntou se ela poderia fazer para ele uma poção de melhoria do solo. Riene disse que sim, e que poderia fazê-la com materiais encontrados na floresta. Ryuji achou ótimo e deixou a tarefa com ela. Rina sorriu e se virou para os outros, tranquilizando Sor de que ele poderia deixar isso com eles. Ryuji então disse a Hana e Riene que daria a pedra encantada a elas, e Riene cuidaria do solo. Elas perguntaram se não havia problema. E Ryuji disse que sim, mas em troca, perguntou se poderiam emprestar uma parte do campo para Riene. Ele explicou que ela era uma alquimista que fazia remédios, então precisava cultivar várias plantações. As meninas não se importaram em emprestar o campo, mas havia um problema. Ryuji perguntou se algo as estava preocupando. E elas revelaram que havia javalis. Elas estavam preocupadas com os danos à área que emprestariam a René. Ryuji entendeu agora, mas acreditava que era um problema fácil de resolver. Ele então entregou a pedra às meninas, dizendo-lhes que havia a quantidade certa de solo em um canto do campo. Depois disso,
Eles se dirigiram para os campos. Lá, Hyuji usou a pedra Mudcore para criar um golem. Ele o chamou de Spriggan, e ordenou que ele afastasse qualquer animal que entrasse no campo e prejudicasse pessoas ou plantasse. O golem não podia falar, mas podia murmurar sons como o ar. Não é intimidante quando seu cão de guarda soa como se tivesse batido o dedinho do pé. Hiene perguntou a Ryuji se ele poderia até criar golems com encantamento. Ele perguntou se os alquimistas também criavam coisas como golems e homúnculos, e Hiene disse que era verdade. No entanto, ele criou um com tanta facilidade, e isso a fez sentir que os alquimistas estavam se tornando obsoletos. Depois disso, Ryuji se virou para Sor, dizendo que isso deveria resolver o problema do campo. Thor não conseguia acreditar que eles fizeram isso assim. Heine então disse a Sor que ele vinha ajudando aquelas duas todo esse tempo, então ela e Ryuji ajudariam a partir de agora. Ela também implorou para que ele não dissesse coisas como é hipocrisia. Pois era algo para se orgulhar. Sor ficou comovido com suas palavras gentis e agradeceu. Além do que restava para Hana e Reina, Ryuji se perguntou se não haveria problema em deixar a colheita e a venda para a guilda do comércio. Dessa forma, as duas não teriam que se preocupar com a renda. Sor concordou e se ofereceu para cuidar de tudo do lado deles. Rene disse que eram ótimas notícias para as meninas, e a partir de agora, elas poderiam comer até se fartar todos os dias. Hana perguntou se estava tudo bem eles fazerem tanto. Então Ryuji disse a elas que as crianças não deveriam se preocupar com essas coisas. Eles deveriam se ajudar em momentos de necessidade. Ele já esteve na mesma situação que Reina e Hana, e naquela época, também recebeu muita ajuda. As meninas sorriram e agradeceram a Ryuji e Ren. Agora que haviam resolvido a questão do campo, Ryuji perguntou o que deveriam fazer a seguir. Ren respondeu que poderiam priorizar o negócio dele, já que ele havia feito tanto por elas. Ryuji ponderou um pouco, depois perguntou a Sor sobre a mina abandonada, querendo saber se não era proibida. Sor disse que a entrada era livre, mas foi abandonada devido ao aumento da produção de pedras mágicas. Então, ele achou que Ryuji não encontraria nada lá. Ao ouvir isso, Rene percebeu que desde que formaram seu grupo, Ryuji vinha fazendo tudo por elas. A partir de agora, ela tinha que fazer o seu melhor para ser útil a ele também. Mais tarde na mina de Burn, Rene e Ryuji se viram em grave perigo. Rene disse que faria o seu melhor. Mas como chegaram a isso? Ela chamou Ryuji, mas ele apenas lhe disse para continuar correndo. Tais explorações sempre vinham com eventos inesperados. No caminho para as minas, Rene parecia ter problemas para acompanhar. Ryuji perguntou se ela estava bem, pois ele esteve tenso o tempo todo, preocupado que ela pudesse se machucar. Rene o tranquilizou, dizendo que estava bem de alguma forma. Pelo lado bom, ela ainda não havia caído. Ela tinha que fazer o seu melhor, embora não fosse isso que esperava. Ainda assim, desde que deixaram a estrada principal e se aproximaram da mina, o terreno piorou cada vez mais. Alguém dê a ela uma poção de resistência, ou um Uber. Nesse momento, Ryuji disse que houve um terremoto grande o suficiente para arruinar o porto. Rene apostou que havia até lugares onde ocorreram deslizamentos de terra. De repente, ela disse que tinha uma pergunta direta a fazer. Por que Ryuji estava indo para um lugar assim? Tanto Anne quanto Sor disseram que a mina já havia sido abandonada. Era claramente um alto risco e baixa recompensa. Embora tivessem recebido um mapa, nesse momento, Ryuji disse que queria arriscar mesmo na menor possibilidade. E era por isso que estava indo. Como Rene disse, havia uma boa chance de saírem de mãos vazias. Mas depois de tomar as devidas precauções, ele decidiu que valia a pena o risco de ir. Rene achou que ele estava certo. E então decidiu ser útil e fazer o seu melhor. No entanto, no meio de sua jornada, eles foram atacados por um grupo de goblins ferozes. Rene entrou em pânico, mas, felizmente, Ryuji foi rápido o suficiente para usar a pedra de adamantina, afastando os goblins. Rene tentou usar sua teia elétrica, subjugando os goblins. Ryuji disse a ela para mantê-los presos e não deixá-los escapar. Então, ele usou seu ataque de bala de gelo. De repente, enormes cacos de gelo apareceram do nada, matando os goblins em um instante. Vendo tudo aquilo, Rene ficou maravilhada. Ryuji a ajudou a se levantar, e perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que estava, e que estava apenas assustada porque os goblins apareceram de repente. Ela então perguntou a Ryuji se o ataque de bala de gelo era uma magia de baixo nível, pois parecia bastante poderoso. Ryuji explicou que era tudo graças ao cajado.
Rene perguntou se era algum tipo de relíquia antiga, mas Hilde disse que não, era apenas a joia que decorava o cajado. Ele a havia encantado com sálvia para ampliar o poder mágico. Ele então perguntou a Rene se ela queria que ele encantasse seu cajado também, já que tinha uma joia nele. Rene ficou animada e permitiu que ele o fizesse. No entanto, Hilde sugeriu decidir qual encantamento usar mais tarde, porque isso determinaria seu destino. Ele então olhou para frente, percebendo que havia uma bifurcação na estrada. Rene abriu o mapa e descobriu que, para ir mais fundo, eles deveriam ir para a direita. No entanto, havia uma área ligeiramente aberta à esquerda. Hilde se perguntou para que lado deveriam ir. Então, Rene tomou a iniciativa de verificar usando seu sentido mágico. Se confiassem nos resultados da detecção, parecia que havia muitos goblins à esquerda. Ouvindo isso, Ryuji sugeriu que fossem para a esquerda. Enquanto exploravam, eles poderiam derrotar alguns goblins e relatar à guilda. Rene entendeu, e estava ansiosa para ir. Mais tarde, eles chegaram a um beco sem saída, que estava indicado no mapa. Rene perguntou a Ryuji como estava do seu lado, e ele disse que não havia nada digno de nota. Ele achou que era definitivamente um beco sem saída, e embora a produção tivesse diminuído, pensou que se verificassem com magia de detecção, poderiam encontrar algo, se não uma nova veia. No entanto, ele estava começando a pensar que poderia estar errado. De repente Rene notou algo, então Ryuji perguntou o que era. Ela rapidamente o informou que havia luz vazando pela parede. Ryuji ficou alarmado, sabendo que quebrar a parede à força poderia causar um desabamento. Ouvindo isso, Rene disse para ele deixar com ela. Nesse momento, ela invocou o espírito da terra e liberou sua magia sobre a área. Com isso, Ryuji a elogiou por um trabalho bem feito. Ela então explicou a ele que apenas afrouxou o solo ao redor de onde a luz estava vazando. De repente, Rene percebeu que acabara de descobrir um caminho que não existia antes da mina ser abandonada. Ela pensou que o grande terremoto criou um caminho que não estava no mapa original, conectando-se a um espaço mais profundo. O solo macio nas paredes circundantes apoiava essa teoria. Ryuji elogiou Rene, e ela riu sem gração. Depois disso, eles se aventuraram pelo novo caminho. Rene achou incrível, e Ryuji concordou. Era claramente diferente do caminho em que estiveram, e minérios brilhavam por toda parte. Isso poderia significar que havia uma alta possibilidade de um depósito de minério não descoberto à frente. Rene estava começando a ficar um pouco nervosa, então, Ryuji a tranquilizou, dizendo que se não houvesse nada ali, afinal, isso seria interessante por si só. No entanto, Rene argumentou, dizendo que queria relatar bons resultados à guilda. Com isso, eles se aventuraram mais fundo. Nesse momento, Rene se viu cega por algo brilhante. Para sua surpresa, toda a caverna brilhava com minérios brilhantes. Algo que Rene não conseguia acreditar. Ela se lembrou de que Ryuji havia dito que valia a pena o risco de ir até lá, mas não pôde deixar de se perguntar como ele sabia que seria assim. No entanto, se Ryuji fosse honesto, ele não esperava resultados tão bons. Esta foi uma colheita melhor do que ele esperava, e se eles relatassem isso à guilda do comércio, poderiam até obter uma recompensa extra. Rene olhou ao redor, exclamando que era lindo. Ryuji também observou os minérios próximos, e notou que a qualidade também era excelente. Além disso, uma vez que se espalhasse a notícia de que uma veia tão grande havia sido redescoberta, haveria a possibilidade de que o suprimento de pedras mágicas de Salstadt pudesse ser retomado. Nesse momento, Rene disse a Ryuji que parecia que o caminho continuava mais adiante. Ryuji disse que ela estava certa. E Rene perguntou se deveriam ir um pouco mais longe. No entanto, Ryuji disse que não, pois já haviam alcançado mais do que o suficiente, considerando o risco de colapso. Eles deveriam parar por ali por enquanto. Rene entendeu, e perguntou se deveriam voltar. Enquanto faziam, ela se perguntou se poderiam verificar se havia outros lugares semelhantes, e Ryuji concordou no entanto. Ryuji notou algo, e rapidamente puxou Rene para mais perto. Uma enorme pedra se espatifou no local onde ela estava antes, mas Ryuji a salvara. Rene ficou chocada ao ver a rocha maciça. Aquela pedra estava prestes a acelerar sua vida para os créditos finais. Enquanto isso, Ryuji perguntou se ela estava ferida. Ele havia dado a Rene a pedra de adamantina como precaução, mas contra o poder daquela pedra que acabou de voar em direção a eles, a adamantina seria inútil.
Normalmente, Rene teria notado pelo som, o que fez Ryuji se perguntar se ela confundiu com um ruído distante devido aos ecos na mina. Mais importante, alguém jogou aquela pedra com clara intenção hostil. Nesse momento, uma criatura gigantesca emergiu da escuridão. Ryuji sorriu, percebendo que era o culpado que ele suspeitava. A criatura deu um passo à frente, sua aura maliciosa tremulando no ar. Ryuji adivinhou que era um herói Goblin, e perguntou se ele era o chefe do grupo. Nesse momento, Ryuji se virou para Rene, pedindo seu cajado. Rene ficou confusa. E perguntou se ele estava planejando lutar. O oponente era provavelmente um monstro de segunda classe ou superior. No entanto, Ryuji já sabia disso, e contava com o apoio de Reneni. O herói Goblin não parecia que ia deixá-lo sair em silêncio. Nesse momento, o herói Goblin convocou seus subordinados. Ordenando que atacassem, Rene fez o seu melhor para vencê-los, mas logo percebeu que não havia fim em derrotá-los. Ryuji se desculpou, mas precisava que Rene aguentasse, até que pudessem fazer algo sobre o grandão. Rene ficou irritada, pois era a mesma coisa, de novo e de novo. Era comum que monstros de alto escalão tivessem subordinados, mas este era diferente, mesmo quando Ryuji o cortava repetidamente com uma adaga encantada com nitidez. Ele não conseguia infligir nenhum dano significativo. Ele poderia explodi-lo com sua pedra mágica, mas considerando o risco de um desabamento, era muito arriscado. Embora os goblins subordinados estivessem diminuindo a esse ritmo, eles seriam desgastados. Nesse momento, Ryuji foi pego de surpresa quando o herói Goblin lançou um ataque em sua direção. Felizmente, ele se esquivou por pouco. Com o poder do herói Goblin, nem mesmo a Adamantina seria capaz de resistir. Nesse caso, eles não poderiam deixar isso se arrastar por mais tempo, se ao menos pudessem parar seu movimento por um momento. Naquele momento, Ryuji teve uma ideia brilhante. Ele poderia encantar as rochas quebradas com a magia do vento chamada Redemoinho. Ele fez exatamente isso, tornando o herói Goblin vulnerável às pequenas pedras que entravam em seus olhos. Nada é mesquinho demais se funcionar. O Goblin rugiu de raiva, o que fez Ryuji sorrir, pois deveria ser uma distração suficiente. Ele então se virou para Rene e disse que era a chance dela. Rene imediatamente entrou em ação, convocando os elementos mágicos para se reunirem sob ela e perfurarem o herói Goblin. Com seu golpe de raio, o herói Goblin foi envolvido por raios gigantescos que o eletrocutaram. Enquanto tudo isso acontecia, Ryuji pensou que, junto com os goblins ao redor, certamente teria feito efeito. No entanto, para seu choque, o herói Goblin apenas sorriu para eles, ileso e pronto para a vingança. Rene pensou que não era possível. Seu ataque não funcionou. O herói Goblin tinha um colar com antimagia aplicada. Nesse caso, os ataques mágicos eram inúteis. O encantamento de sua adaga também era contraproducente e ineficaz. Rene também não era boa. Ela pensou em usar poções, já que a magia não funcionava. Mas tudo o que ela tinha eram explosivos e poções. Se ela soubesse, deveria ter trazido uma poção que pudesse congelá-lo. Ouvir a palavra congelar fez Ryuji perceber algo. Eles ainda tinham essa opção, e com a nuvem de poeira ao fundo, sua leitura poderia estar correta. Enquanto o herói Goblin se preparava para seu ataque, Ryuji perguntou a Rene se ela poderia usar magia para afrouxar a terra da parede e parar a criatura. Ele sugeriu parar seu movimento e seguir mais para dentro. Rene achou que tudo bem, mas estava preocupada em ir mais fundo porque poderia ser um beco sem saída. O herói Goblin avançou. Mas Ryuji disse a Rene para não se preocupar. Ele disse para ela confiar nele, pois seus destinos estavam ligados. Rene lançou um olhar cético, mas não teve escolha a não ser confiar em Ryuji. Nesse momento, ela convocou os espíritos da terra para afrouxar o chão sob o Goblin. Ela então lançou seu feitiço de armadilha de lama. Com o herói Goblin imobilizado, Ryuji atirou uma pedra mágica nele. Ele insistiu com Rene que eles precisavam correr, o que a confundiu. Ryuji agarrou a mão dela e apenas disse para ela correr. Porque ela poderia morrer congelada. Eles continuaram correndo até finalmente alcançarem a saída. Rene ficou surpresa ao saber que havia uma saída daquele lado, enquanto Ryuji estava aliviado por ser exatamente como ele pensava. Ele havia sentido o vento soprando dentro da caverna mais cedo, e teve um palpite. Parecia que seu palpite estava certo, nesse momento. Rene mencionou a pedra mágica que Ryuji atirou mais cedo,
e perguntou o que era. Ele respondeu que a pedra mágica era uma daquelas que ele mostrou a ela a caminho de Salstad. Era o poder da pedra do frio severo. Quando ativada, ela podia congelar os arredores com luz e ar frio. Isso lembrou René do colar anti-magia do Goblin. E ela se perguntou por que o poder mágico puro era ineficaz contra ele. Nesse momento, Hilde disse a ela que ela provavelmente estava entendendo o encantamento de forma errada. Ela pareceu confusa. Então Hilde explicou que o encantamento era de fato mágico, mas seu poder frequentemente apelava e invocava as leis da natureza, diferente da magia que vinha do poder interior humano. O encantamento era mais como uma técnica que aplicava forças naturais. René agora entendia que era um ramo da magia, mas que usava forças naturais, o que era semelhante à alquimia. Hilde confirmou que ela estava certa. Então, ele sugeriu que voltassem para dentro. No entanto, René estava preocupada que os efeitos do frio severo ainda estivessem lá se eles voltassem agora. Hilde, então, apresentou a pedra da onda de calor. E ele também acreditava que o poder do frio severo já deveria ter enfraquecido, uma vez que confirmassem que o herói Goblin estava morto. Eles poderiam usar a onda de calor para dispersar o ar frio restante. René ficou um pouco atordoada, percebendo que ele tinha muitos itens convenientes como alquimista, quase um mercador ambulante. Com isso, eles entraram nas minas novamente e foram recebidos pelo herói Goblin, congelado em gelo. Hilde pensou que era uma bela escultura de gelo, e René concordou, embora não achasse que seria tão extenso. Nesse momento, Hilde começou a coletar os núcleos mágicos do herói Goblin, e de seus subordinados, o núcleo mágico era literalmente o cerne de um monstro. Então, como planejado originalmente, eles mapeariam o interior da mina e voltariam para a guilda. Mais tarde naquele dia, Rennie e Hilde voltaram para a guilda. René cumprimentou Anna, e ela os deu as boas-vindas. Anna ouviu que eles foram para as minas Burn, então perguntou se eles haviam encontrado algo. René respondeu que sim, e que eles até encontraram um novo veio. Anna pareceu atordoada, então René confirmou mais uma vez e acrescentou que eles haviam mapeado o locale. Hilde também disse que eles haviam coletado minérios mágicos das minas. Anna ficou maravilhada com a quantidade e o tamanho dos minérios mágicos. Ela perguntou se havia hobgoblins lá também. Mas os dois disseram que havia um herói goblin. Anna não podia acreditar no que eles disseram. Então, pediu que esperassem um momento enquanto ela esclarecia tudo. Ela recapitulou que um novo veio foi encontrado, e que havia um herói goblin. As outras pessoas na guilda ficaram intrigadas e rapidamente se reuniram ao redor de Hilde e René. Eles ficaram espantados que um novo veio foi encontrado, e mais importante, estavam curiosos sobre o núcleo mágico do herói Goblin. Eles se perguntaram se Ryuji e René o haviam derrotado. Eles cobriram os dois de elogios, chamando-os de incríveis. Uma pessoa disse que, com um novo veio, Salstad poderia ser revivida. Além disso, Ryuji e René também derrotaram um monstro forte. Ryuji e René apenas se olharam, sorrindo silenciosamente enquanto todos os elogiavam. Nesse momento, Anna disse que certamente aceitaria os itens que os dois trouxeram como resultadoso. No entanto, como isso estava fora de seus procedimentos padrão, eles teriam que revisar e considerar a recompensa, que forneceriam em uma data posterior, se possível. Ryuji concordou com isso e perguntou a René o que ela achava. E ela também concordou. Além disso, em relação ao pagamento de uma recompensa para o grupo deles, Anna mencionou que eles ainda não haviam registrado um nome para o grupo. Hilde percebeu que eles tinham se esquecido com toda a agitação. Ele então pediu a René alguma ideia. Então, ela ponderou um pouco. Logo depois, ela disse que era uma palavra em uma língua antiga que significava artesãos. Com isso, todos os procedimentos foram concluídos. Hilde agradeceu a Anna por tudo, e pediu desculpas por qualquer inconveniente no entanto. Anna argumentou que eles é que deveriam agradecê-los por sua grande contribuição. Como haviam visto com os membros da guilda, isso poderia ser o gatilho para Salstad recuperar sua antiga vitalidade. Ouvindo tudo isso, René ficou feliz. Anna acreditava que eles eram os salvadores da cidade e que contariam com eles novamente. Ela também ansiava por seus futuros empreendimentos como os dois membros de Altena. Ryuji e René sorriram um para o outro e fizeram um soquinho de brincadeira. Depois disso, eles voltaram para a oficina.
Ryuji perguntou se eles deveriam descansar pelo resto do dia e também o que fariam amanhã. René respondeu que queria comprar mais alguns ingredientes. Então Ryuji decidiu ir ao mercado para isso. Nesse momento, alguém ficou feliz em ver Ryuji. Era Minori. E ela finalmente o encontrou. Ryuji cumprimentou sua irmã e imaginou que ela devia estar cansada de sua longa jornada. De repente, Minori apontou que ele havia deixado apenas uma carta e desaparecido subitamente. No entanto, Ryuji se esquivou da pergunta e apenas perguntou onde Suzu estava e por que ela não estava com ela. Minori explicou que ela tinha algo a fazer e viria mais tarde. Nesse momento, Minori viu René e se lembrou que ela foi mencionada como a conhecida alquimista na carta. Ryuji perguntou se elas se conheciam e René disse que sim, mencionando que haviam trabalhado em missões juntas antes. Quando Marie se juntou a Berserk, Minori pensou que não podia ser. Ela achou que devia ter sido difícil, mas René apenas riu sem graça com isso. Então, René disse que, graças a Ryuji, ela pôde buscar um novo objetivo agora, então estava tudo bem. Minori sorriu, compreendendo. Nesse momento, ela se lembrou de algo que queria discutir com Ryuji. Desde que chegou àquela cidade, ela conheceu algumas pessoas que estavam procurando por ele. Eram Lady Setsu e Diet, aqueles que foram atacados na floresta. Eles se desculparam por sua visita repentina, mas Ryuji disse que estava tudo bem, e apenas se perguntou o que os trazia ali. Diet se virou para Lady Setsu, e ela deu um passo à frente para falar. Ela pediu desculpas a Ryuji e René por não ter se apresentado adequadamente no dia anterior. Ela era a primeira princesa do país, Setsulie Raiffeisen von Beisten. Como esperado, Ryuji e René ficaram surpresosos. Nesse momento, Lady Setsu revelou que tinha vindo naquele dia para fazer um pedido a ambos. Todos começaram a reunir materiais para o pedido da princesa Setsu. Ryuji disse à princesa que eles poderiam cuidar da coleta para ela, mas ela argumentou que o cliente não podia deixar isso para os outros. Nesse momento, Mind chamou Ryuji, informando que havia encontrado alguns. Na verdade, ela encontrou muitos. Ryuji a elogiou, mas disse que este era um pedido secreto da princesa. Então eles precisavam manter sigilo naquele momento. Ryuji disse que eles também precisavam se esforçar ao máximo. Quando a princesa Setsu e Diet chegaram pela primeira vez à oficina, foram recebidos por Ryuji e René. Eles se sentaram para uma xícara de chá para discutir os assuntos. A princesa Setsu agradeceu, mas disse a eles para ficarem à vontade, pois esta era uma visita incógnita. Diet, que agora estava mais confiante, disse a René que tomaria um pouco de seu chá. Nesse momento, Ryuji foi direto ao ponto, perguntando à princesa Setsu sobre seu pedido. Diet queria explicar a ele, mas a princesa Setsu o interrompeu, insistindo que era seu pedido. Ela queria explicar pessoalmente, então Diet recuou. Primeiramente, ela informou a Ryuji que o que estava prestes a dizer nunca deveria ser contado a mais ninguém. Ryuji entendeu, então perguntou a Minori e René se elas concordavam com isso. Minori o tranquilizou, dizendo que faria o seu melhor, enquanto René simplesmente disse que sim. Com isso, a princesa Setsu revelou que recentemente seu pai havia adoecido. René ficou chocada ao ouvir isso, pois o pai da princesa Setsu era Sua Majestade, o rei. A princesa acrescentou que a informação não havia sido divulgada ao público, mas atualmente seu pai estava acamado devido à doença. René agora entendia, e perguntou se o pedido da princesa Setsu era sobre um remédio. A princesa confirmou. Então, ela compartilhou que eles tinham médicos na capital real de Laudagare para examinar seu pai, mas eles não conseguiram identificar a doença de forma alguma. Foi quando ela se lembrou de Ryuji e René, e por isso veio fazer seu pedido. Ryuji permaneceu em silêncio, embora finalmente entendesse a situação nesse momento. René disse à princesa Setsu que estava honrada com suas palavras, mas sem saber os sintomas, ela não poderia aceitar. Ela então pediu à princesa que lhes contasse em detalhes quais sintomas Sua Majestade estava apresentando. A princesa Setsu cooperou e lhes contou os sintomas. Ao ouvir, todos ficaram em silêncio, atônitos. Minori se virou para Ryuji, perguntando se ele havia descoberto algo, nesse momento. René disse à princesa Setsu que não era uma doença. Chocada, a princesa perguntou o que ela queria dizer. René explicou que os sintomas que ela descreveu não eram de uma doença, mas de uma maldição. Pelo menos não é câncer de próstata?
Se a princesa o tivesse mostrado a um sacerdote ou a um aventureiro, eles poderiam ter descoberto, no entanto. Seria difícil para um médico diagnosticar. A princesa Setsi ficou horrorizada ao saber que era uma maldição. E então sugeriu que se apressassem para a igreja. Ela também se desculpou por tomar o tempo deles. Nesse momento, Ryuji se levantou, dizendo que não havia necessidade disso. Ele afirmou que eles poderiam lidar com a remoção da maldição com o encantamento. A princesa Setsi ficou intrigada, então Ryuji a fez entender que a maldição colocada em Sua Majestade não era particularmente poderosa. Para aquele nível, eles poderiam removê-la facilmente usando uma pedra quebra-maldição. No entanto, ele não tinha uma à mão, então eles precisavam fazer uma. A princesa Setsi perguntou quanto tempo isso levaria. E Ryuji respondeu que eles poderiam reunir todos os materiais na floresta atrás deles, o que levaria apenas um dia. A princesa Setsi cerrou o punho ao entender. Então ela disse a Ryuji que estava contando com ele. Mais tarde naquele dia, todos foram para a floresta coletar os materiais. Ryuji perguntou a René como estava indo do lado dela. E ela respondeu que estava indo bem. No entanto, havia excrementos de javali no matagal próximo, que eram de um javali esguio. Minori ficou surpresa por ela conseguir identificar o tipo de javali apenas por seus excrementos. Mas Ryuji já esperava isso do olfato de uma elfa. No entanto, René preferia não cheirar. Se pudesse evitar, ter um olfato excessivamente aguçado podia ser uma desvantagem. Ela estava realmente agindo como Sherlock Holmes, mas com as narinas. Nesse momento, a princesa Setsi perguntou que tipo de javali era um javali esguio. René respondeu que era um javali grande. Mas como o nome sugeria, também era esguio. Era tímido e noturno. Então, o nível de perigo era baixo, mas cautela ainda era necessária. Ryuji achou que René estava certa e que ele ainda poderia estar por perto, então todos deveriam ter cuidado enquanto exploravam. Mais tarde, Daet chegou com um carrinho cheio de ervas. Ele perguntou se era o suficiente, e René disse que sim. Eles já haviam garantido um extra, então não deveriam ficar sem materiais por um tempo. Nesse momento, Daet apontou que, mais cedo, René também estava coletando argila, e se perguntou se ela era usada para algo também. René disse que sim, e explicou que era um excelente ingrediente para remédios. Daet ficou maravilhado e percebeu que a alquimia era verdadeiramente profunda. René disse que não era apenas na alquimia, mas também na farmácia, poderia ser transformada em um remédio para regular problemas estomacais. A princesa Setsi ouviu isso e disse que era perfeito para Daet, pois ele frequentemente reclamava de dores de estômago. Ela pediu a ele para experimentar, e ele, embaraçado, disse que talvez o fizesse. Não é que Daet tivesse um estômago fraco quando seu nome é literalmente dieta. Ryuji estava ouvindo e pensou que Daet estava em uma situação difícil. No entanto, Minori disse a ele que ele não era melhor. Nesse momento, René sentiu um cheiro, então disse a todos para pararem. Ryuji perguntou o que havia de errado, então ela lhe disse que podia sentir o cheiro de animais e sangue. Ela apontou para a distância, dizendo que vinha de além daqueles arbustos. Eles seguiram o cheiro, e para sua surpresa, era um javali esguio. René confirmou que era uma carcaça da espécie. E, a julgar pelas feridas, foi uma fera grande que o matou, provavelmente um urso. No entanto, René notou que havia algo estranho. A carcaça do javali estava muito limpa e, se fosse um urso como suspeitavam, deveria ter sido comida mais completamente. Minori já tinha um bom palpite, e René confirmou que ela estava certa. O predador ainda estava no meio de sua refeição. Nesse momento, Daet pegou seu escudo, surpreso que um urso estivesse entre eles. Ele recebeu o impacto do ataque, e a força pura o jogou para trás. Daet e os outros ficaram alarmados, mas Ryuji parecia animado. Diante deles estava um urso enorme, pairando sobre eles, com um olhar ameaçador. Nesse momento, Minori saltou no ar, brandindo sua espada contra a fera. Para seu choque, ela nem sabia o que era aquilo, pois era muito duro. Ela o atingiu, e sua espada ficou traumatizada. Ryuji não podia acreditar, pois acabara de testemunhar o golpe de Minori. Se fosse apenas uma fera normal, seu braço deveria ter sido cortado. Ele agora estava paralisado, imaginando o que estava acontecendo. Então, para seu horror, o urso tinha uma pedra em seu peito, sugerindo uma coisa. Ryuji disse à princesa Setsi para recuar, pois estavam lidando com uma fera sintética.
feras sintéticas eram seres criados pela combinação alquímica de um ou mais animais, aprimorando suas habilidades e transformando-os em monstros. Normalmente, em qualquer país, elas deveriam ser mantidas sob o gerenciamento de magos. Isso fez Ryuji se perguntar qual idiota permitiu que algo assim se soltasse. Nesse momento, a princesa Setsi se recusou a obedecer Ryuji, insistindo que ela não era apenas alguém que precisava de proteção. Ela se virou para René, sugerindo que combinassem seus esforços. René concordou e invocou os elementos mágicos para se reunirem a ela e perfurarem o urso. Enquanto isso, a princesa Setsi invocou a flecha de fogo, ordenando que ela ardesse no rosto do urso. Finalmente, René usou seu ataque de raio, e a princesa Setsi usou a flecha de fogo. Elas liberaram seus poderes, atingindo o urso diretamente. Ryuji ficou impressionado com a mira delas, mas ficou surpreso ao ver a fera ainda de pé. Esta fera sintética também possuía capacidades de defesa mágica, e seus ataques não tiveram efeito algum. Ele agora se perguntava o que deveriam fazer. De repente, René disse a Ryuji que tinha uma ideia. Depois de contar a ele o que era, Ryuji sugeriu que tentassem. René então disse a Daiet, cujo nome verdadeiro era Dietrich, para ganhar tempo para o encantamento. Daiet pegou seu escudo, dizendo a René para deixar com ele. Depois disso, René disse a Minori para mirar nas patas traseiras do urso para parar seu movimento. Nesse momento, Ryuji disse às garotas que o encantamento de afiação estava pronto. E ele estava contando com elas. Depois disso, Minori correu na direção de Daiet, dizendo a ele que ela assumiria. Minori desferiu uma saraivada de ataques, e finalmente conseguiu cortar a pata traseira da fera. Ryuji sinalizou para René, e ela agradeceu por isso. Ela então pegou uma de suas poções e disse a Minori e Daiet para recuarem. Sem perder tempo, ela lançou um encantamento de redemoinho chamado Molotov. O urso foi imediatamente engolido pelas chamas e gritou em agonia. Daiet protegeu o rosto da força e se perguntou que poder era aquele. O encantamento de redemoinho naquele explosivo antes foi manipulado para reduzir o poder e controlar a direcionalidade para evitar ferir gravemente o oponente. No entanto, o encantamento de redemoinho que ela acabou de lançar era especializado unicamente em amplificar o poder. Mesmo que não machucasse o urso, deveria ser o suficiente para parar seu movimento. Nesse momento, Ryuji pegou a pedra anti-magia. Acreditando que ela acabaria com o urso, ele lançou a pedra. E ela cobriu a cabeça do urso com um material viscoso. A princesa Setsi ficou surpresa ao ver um slime. Então René explicou a ela que Ryuji havia mostrado a pedra antes, que tinha um monstro selado dentro. Ryuji, então, elogiou René por sua ideia brilhante. Não importava o quão resistente o urso fosse a ataques físicos ou mágicos. Uma vez que seu nariz e boca estivessem cobertos, estaria acabado. O urso realmente perdeu para a máscara facial caseira. Depois disso, Ryuji coletou o núcleo mágico do urso, mas ficou se perguntando o que era aquela coisa. Algum alquimista tolo ou alguém que conseguiu um núcleo mágico sintético deles, provavelmente o experimentou em um urso. René sugeriu relatar à guilda, mas Ryuji apontou que eles ainda tinham que fazer a pedra quebra-maldição. Isso significava que eles não tinham tempo para ir à guilda. Nesse momento, Minori se juntou à conversa e se voluntariou para ir à guilda. Eles queriam fazer isso rapidamente, e ela precisava entregar o aviso de transferência para Solstat de qualquer maneira. Ela cuidaria das consequências também. E pediu a Ryuji para lhe emprestar a pedra de adamantina. Ryuji agradeceu, pois ela estava sendo de grande ajuda. Com isso, ele se virou para a princesa Setsi, dizendo-lhe que Minori cuidaria do urso enquanto eles voltavam para a oficina. Ao chegarem, começaram a fazer a pedra imediatamente. René disse a Ryuji que estava pronta, e então, eles começaram. O alquimista e a encantadora finalmente iam mostrar suas habilidades. Ryuji e René haviam reunido materiais suficientes, e se começassem imediatamente, deveriam terminar a noite. Nesse momento, Ryuji disse a René que era a hora do alquimista e da encantadora mostrarem suas habilidades, antes de começarem. Daiet perguntou se as pedras mágicas seriam feitas das rochas que eles tinham. Ryuji confirmou, acrescentando que a matéria-prima, a pedra do vácuo, seria primeiro cortada com uma faca especial. Então, usando um catalisador, eles aplicariam calor, o que imbuiria a pedra com poder, em seguida.
Eles usariam uma pedra de amolar para moldá-la completamente. Finalmente, eles a poliriam para ajustar a forma, o que daria à pedra seu brilho. Fazendo isso, eles poderiam usá-la como uma pedra mágica eficaz. Diet entendeu agora, mas ainda tinha uma pergunta: se Ryuji imbuía poder após o corte, a etapa de polimento era realmente necessária? Ele se perguntou se ela se tornaria uma pedra mágica na fase de corte e modelagem. Ryuji explicou a ele que, sem o polimento final, ela não liberaria poder suficiente. Cada passo aumentava o nível de conclusão da pedra mágica, então, eles não podiam pular nenhum deles, especialmente para pedras como a pedra quebra-maldição, que tinham efeitos que poderiam impactar a vida humana. A habilidade do encantador se tornaria particularmente evidente. Isso fez Ryuji se perguntar quanto poder eles poderiam imbuir. Como artesãos, suas habilidades estavam constantemente sendo testadas, depois de moldar a pedra. Ryuji a examinou cuidadosamente e decidiu que era boa o suficiente para o processo. Ele colocou o catalisador e a pedra cortada em um prato resistente ao calor. Então, ele aplicou calor com sua magia. Nesse momento, a pedra brilhou, e a planta catalisadora murchou. Com isso, eles haviam imbuído, com sucesso, o poder na pedra. Com o passo inicial completo, ainda havia muito a fazer: cortar, moldar e polir a pedra, até que estivesse pronta para seu verdadeiro propósito. Naquele momento, Ryuji chamou Rene, informando-a que ele começaria o encantamento final na garrafa em breve, e que ela deveria notificá-lo assim que sua poção estivesse quase completa. Rene deu um breve aceno de cabeça em reconhecimento, e voltou à sua tarefa. Nesse momento, Diet se aproximou dela e perguntou o que ela estava fazendo. Rene explicou que estava fazendo uma poção de recuperação de saúde. Mesmo que eles quebrassem a maldição do rei, com a pedra quebra-maldição, isso não curaria a fadiga acumulada ou a vitalidade perdida. Ela pensou que seu remédio poderia ajudar a aliviar isso. A princesa Setsi acreditava que era um remédio muito eficaz. Aparentemente, poderia ser feito com grama de Norelli. Diet perguntou se era a erva boa para nutrição e revigoramento. E Rene confirmou. Eles a pulverizariam, misturariam com água destilada e depois coariam. O líquido coado seria ajustado por meio da alquimia, e quando destilado entre 70 e 80 graus Celsius, se tornaria uma poção de recuperação de saúde. Diet entendeu e percebeu que usar uma erva familiar como ingrediente aumentava instantaneamente a sensação de segurança. A princesa Setsi disse que ele estava certo e acrescentou que às vezes era usada até em chás. Ryuji então compartilhou com todos que ele e Rene tinham um longo processo pela frente, então eles deveriam esperar pacientemente. A princesa Setsi disse que este era o pedido deles e disse a Ryuji para não se preocupar com isso. Além disso, Diet estava emocionado por ver o trabalho artesanal deles. Com isso, a princesa Setsi fez uma reverência diante de Ryuji e Rene, implorando para que dessem o seu melhor. Ryuji e Rene sorriram para ela e a tranquilizaram, dizendo que ela podia deixar com eles. E assim, Ryuji trabalhou nas pedras, enquanto Rene preparava suas poções. A tarefa continuou incessantemente até terminar. Rene elogiou Ryuji por seu bom trabalho, e ele perguntou a ela sobre a poção. Ela respondeu que estaria pronta assim que ele aplicasse o encantamento na garrafa. Ouvindo isso, Ryuji elogiou Rene por seu trabalho. Rene disse que não era nada, o que de alguma forma tranquilizou Ryuji. Depois disso, eles se aproximaram da princesa Setsi e de Diet, e se desculparam por fazê-los esperar. Diet perguntou se estava completo, e Ryuji disse que sim. Nesse momento Ryuji apresentou a eles um baú. A princesa Setsi ficou maravilhada ao ver a pedra quebra-maldição, e achou-a linda. Diet sorriu, pois teve o mesmo pensamento. A pedra quebra-maldição tinha 58 faces, sua simetria esquerda-direita e estrutura óptica criavam uma beleza avassaladora quando capturava a luz. Foi feita na forma dita para maximizar a eficácia da pedra. Ryuji, então, prometeu que o brilho emitido pela pedra purificaria a maldição do rei. Ryuji esclareceu mais uma vez, certificando-se de que eles entenderam. Essas eram as instruções, e usar a pedra mágica era simples. Eles apenas tinham que infundi-la com poder mágico, isso por si só a ativaria. Depois de ouvir tudo isso, a princesa Setsi disse que entendeu. De repente,
Reine entregou uma caixa à princesa, dizendo-lhe que era um remédio que poderia ser administrado oralmente. Ryuji havia aplicado o encantamento de recuperação rápida para amplificar o efeito do remédio, então ela podia prometer que seria mais potente que o normal. A princesa pegou a caixa de Reine e agradeceu-lhe sinceramente. Reine então disse a ela e a Dayat que, se não fosse muito incômodo, ela pedia que ficassem na oficina durante a noite, já era tarde, e dado o ataque anterior, não havia como saber se bandidos poderiam atacar novamente. A princesa Setsi concordou sem hesitar, aceitando a oferta de abrigo. Nesse momento, Minori arrombou a porta chamando por Ryuji. Ela estava sem fôlego, o que de alguma forma preocupou René. Minori, de repente, correu em direção a Ryuji, entregando-lhe uma carta. Ryuji ficou confuso, e ao abri-la, seus olhos se arregalaram em choque. Infelizmente, não era uma carta de Hogwarts. Era a caligrafia de Suzu, e tudo o que dizia era um pedido de ajuda. No dia seguinte, eles viajaram imediatamente em uma carruagem para procurar por Suzu. Minori chorou, e disse que foi culpa dela, se ela tivesse esperado por Suzu e ido junto. No entanto, René confortou Minori, e disse-lhe para não se culpar. Ryuji olhou preocupado para a irmã, sabendo que ela estava assim desde a noite anterior. Mas no fundo, ele era a causa porque escolheu deixar as duas para trás. Afinal, ele deixou a cidade primeiro, ele deveria ser o culpado. As duas eram mais capazes do que ele, e a experiência de combate e as situações que elas tinham lidado eram impecáveis. Era por isso que Ryuji pensava que ficaria tudo bem. Agora, ele não podia deixar de se perguntar se tinha sido ingênuo demais. No entanto, ele também considerou que Minori teve o mesmo pensamento, e foi por isso que ela escolheu agir separadamente. Por outras palavras, aquela carta indicava a possibilidade de uma situação para além das suas expectativas. Minori provavelmente também entendia isso, e foi por isso que se sentia tão responsável. Como não sabiam o que estava a acontecer a Suzu, não tinham outra escolha, senão ir para lá, o mais rápido possível. A carta foi enviada de Beyheimer, então, ela provavelmente ainda estava naquela cidade. Apesar da urgência, Ryuji ainda sentia que esta súbita reviravolta era bastante indelicada para a princesa Setsu. Felizmente, a princesa foi gentil o suficiente para os tranquilizar. Ela garantiu-lhes que se fosse uma emergência, então eles não deveriam preocupar-se com ela e com Dayat. Ela até sugeriu preparar cavalos para eles, mas Ryuji rejeitou a oferta e insistiu em apanhar a primeira carruagem de grupo pela manhã. A princesa compreendeu. Então ela disse a Ryuji para aceitar o seu próximo gesto gentil. Ryuji perguntou o que era, e ela explicou que era um convite com o selo real. Se eles estivessem a caminho de Beyheimer, ela queria que eles fossem para a capital real, Lodginger. No caminho de volta, lá, ela prepararia, adequadamente, uma ocasião para lhes agradecer. Foi então que Ryuji voltou ao presente, quando René o chamou. Ele perguntou o que era, e ela entregou-lhe a sua porção de comida. Ryuji agradeceu, mas depois perguntou por Minori. Minori disse que não estava com fome. Então René fez com que ela entendesse que se não comesse, não seria capaz de se mover quando fosse preciso. Ryuji concordou com René, e então ele lembrou-se das palavras do professor deles. Se queres realizar algo, dorme bem e come bem. Minori ficou em silêncio, então ela disse que entendia. Ela comeu a sua comida em silêncio. Mas reclamou que estava salgada. Ryuji brincou, dizendo-lhe que era porque ela estava a chorar. A comida devia ser temperada com amor, não com depressão. Depois de um tempo, o grupo aproximou-se das fronteiras do reino de Deia. A essa velocidade, ainda levaria algum tempo para chegar a Beyheimer. Foi então que o cocheiro foi forçado a parar. Deixando o grupo a perguntar-se o que estava a acontecer, havia um deslizamento de terra porque a montanha ocidental desmoronou. Um viajante perguntou se eles não podiam passar, enquanto outro se queixou de que ainda tinham assuntos urgentes em Deia. Todos se perguntavam se não havia nada que pudessem fazer. René achou que era problemático, e perguntou se eles tinham de prosseguir a pé dali. Ryuji preferia não fazer isso, mas Minori disse que eles não tinham tempo para esperar que se tornasse transitável. Foi então que Ryuji demonstrou um olhar determinado, dizendo que eles só precisavam de mover. René perguntou se ele queria dizer carregar as rochas, mas Ryuji disse que não. Mesmo com a poderosa pedra do braço, isso seria impossível. Considerando isso, eles tinham que usar outro método para mover aquelas rochas. Este era o momento perfeito para um homem confiável como Ryuji.
mostrar o seu verdadeiro valor. Há alguns dias, Suzu estava sentada em silêncio perto da janela quando alguém a chamou de repente. Era Guy, acompanhado pelos outros membros de Berserk. Ele perguntou-lhe para onde Minori tinha ido. Mas ela apenas lhe disse que estava a ler um livro de magia, e até o avisou para não invadir o seu quarto. Furioso, Guy disse-lhe para responder à pergunta. Suzu respondeu calmamente que Minori tinha deixado a cidade no outro dia, e ela também não sabia para onde ela tinha ido. Ela então disse a Guy que se ele entendesse, então, que se fosse embora. Ofendido, Guy chamou-a de pirralha e perguntou quem ela pensava que eram. No entanto, Suzu disse-lhe sem rodeios que essa era a linha dela. Guy podia chamar-se o líder do grupo, mas ele e o seu grupo apenas forçaram a entrada no grupo delas. Ryuji e Minori estavam sempre a correr e a limpar a confusão dele, e mesmo assim, ele perguntava-lhe quem ela pensava que era. Guy era quem precisava de se situar. De repente, Guy atirou o livro das mãos de Suzu, chocando-a. Ela disse preocupada que o livro era emprestado, mas Guy não parou por aí. Ele esbofeteou Suzu com força, fazendo o nariz dela sangrar. Aquilo não foi um tapa, foi um reinício de sistema. Ele então levantou-a pelo colarinho, dizendo-lhe para ouvir, e não ser muito arrogante. Enquanto Suzu gemia de dor, Marie interveio de repente, dizendo a Guy para parar porque não havia necessidade de ir tão longe. No entanto, Guy ainda argumentou que ela era a pirralha culpada. Ele então disse a Suzu para levá-lo para onde Minori tinha ido, pois ele ainda não tinha aceitado que elas deixassem o grupo. Foi então que Suzu disse que deixar um grupo era uma escolha individual, e ela e Minori já tinham submetido o aviso à guilda. Suzu recusou-se a ceder, o que de alguma forma desafiou Guy. Ele então chamou Shan, dizendo-lhe para ir alugar outro quarto na estalagem. Ele planeava continuar a torturar Suzu até que ela revelasse a informação. O tempo passou, e Suzu perguntava-se quando é que ela foi levada para o quarto pela primeira vez. Com as janelas e portas bem fechadas, ela não conseguia perceber o que estava a acontecer lá fora. Ela sentou-se em silêncio, sentindo a fome dentro dela. Ela lembrou-se das palavras do professor delas, dizendo-lhe para comer e dormir adequadamente. Ela tinha quebrado as instruções do professor novamente, e ficou absorvida no livro de magia. Se não fosse por isso, ela não teria sido surpreendida por Guy, mesmo com aquele ataque surpresa. O verdadeiro vilão não era Guy, era a má gestão do tempo. Mais importante, o seu corpo estava a ficar cada vez mais fraco, e ela precisava de se mover enquanto ainda lhe restava força. Foi então que ela rastejou lentamente em direção à pó. Pressionando o ouvido contra a sua superfície, não havia som, o que significava que também não havia guarda. Ela rapidamente lançou um feitiço cantando: "Reflete meu corpo, minha carne", o que lhe permitiu usar uma duplicação. O duplicado era fraco, e não era bom em tarefas detalhadas, mas ela deveria ser capaz de lidar com a escrita de uma carta. Com o seu duplicado do outro lado de uma porta, Suzu ordenou que escrevesse uma carta sem ser encontrado por Guy e pelos outros. Ela precisava que fosse entregue a Ryuji e Minori. Foi então que o duplicado desapareceu, e Suzu perguntou-se se ele realmente tinha ido. Agora, tudo o que restava era Ryuji e Minori receberem a carta. 10 dias depois de partir de Saltstedt, o Sr. Emin falou com a recepcionista da guilda, perguntando se certas informações eram verdadeiras. Foi então que Ryuji, René e Minori entraram a correr a chamá-lo porque tinham algo urgente para perguntar. O Sr. Emin ficou surpreendido ao vê-los regressar. No entanto, Ryuji não tinha tempo para formalidades. Ele perguntou ao Sr. Emin se ele sabia onde estava Suzu, mas o homem parecia não ter ideia. Ryuji então informou-lhe que algo tinha acontecido a Suzu. De repente, alguém ficou chocado depois de ver Ryuji. Quando Ryuji olhou para trás, viu Shan a olhar diretamente para ele. Shan rapidamente tentou fugir, mas a sua reação frenética fez-o parecer suspeito. De repente, o Sr. Emin disse a Ryuji para o acompanhar, pois ele tinha uma ideia de onde Suzu poderia estar. Depois disso, o Sr. Emin revelou que recebeu uma denúncia. Alguém viu Shan e uma Suzu imobilizada a sair de um quarto numa estalagem. A guilda não podia intervir sempre que havia uma disputa entre aventureiros sem provas, mas era diferente se a família estivesse envolvida. A recepcionista estava a consultá-lo sobre como lidar com a denúncia.
mas vendo a reação de Chan mais cedo, era provável que fosse verdade. Nesse caso, o Sr. Emin sugeriu ir para a estalagem para confirmar os factos. Depois de irem para a estalagem, o grupo finalmente chegou a um certo quarto. O Sr. Emin adivinhou que Suzu estava provavelmente a ser mantida em cativeiro ali. Foi então que Ryuji bateu à porta, perguntando a Suzu se ela o conseguia ouvir. Minori chamou de repente Ryuji, dizendo-lhe que ela tinha explicado a situação, e tinha pedido a chave emprestada ao dono da estalagem. Eles destrancaram a porta rapidamente, chamando o nome de Suzu enquanto a abriam. Para o seu horror, Suzu estava deitada imóvel no chão. Minori e Renei correram rapidamente até ela, perguntando-lhe se ela estava bem. Foi então que Renei tranquilizou Minori, dizendo que Suzu estava a dormir. Ao ouvir isso, Minori pegou a irmã nos braços com ternura, chorando enquanto pedia desculpa. Ela lamentava muito tê-la deixado sozinha. Renei então informou Minori que Suzu estava severamente enfraquecida. Então eles precisavam de lhe dar alguns nutrientes. Foi então que Gai apareceu, chamando-os com raiva por invadirem o quarto. O irmão zangado, tipo, como se atrevem a interromper o meu crime. Marie gaguejou quando viu Renei, enquanto Renei olhava para ela inocentemente. Gai perguntou com raiva a Ryuji o que ele estava a fazer no quarto dele e ordenou-lhe que saísse. Ryuji estava a ferver de raiva, murmurando o nome de Gi. Gai preparou a sua arma e perguntou com arrogância a Ryuji qual era o problema com o olhar que ele tinha. Ele tinha certeza de que um encantador de terceira classe não conseguiria enfrentá-lo. No entanto, Ryuji apenas lhe disse que ele ainda não conseguia julgar as pessoas por nada além de ranks e trabalhos. Gai era um falso segunda classe que nem conseguia completar pedidos sem pedras mágicas. Ele então avisou friamente para parar de tagarelar como um cachorrinho. À medida que a tensão aumentava, o Sr. Emin interveio, e disse-lhes que já bastava. Ele virou-se para Gai, lembrando-lhe que seria despromovido para a terceira classe se causasse outra perturbação. Preocupado, Gai disse ao mestre da guilda que isso era porque Ryuji entrou no quarto sem permissão, e ele não fez nada de errado. De repente, o Sr. Emin pediu-lhe para explicar o que aconteceu a Suzu. Mas Gai não conseguiu responder. Foi então que Ryuji disse ao Sr. Emin para não o impedir, pois Gai estava para além da razão agora. O Sr. Emin suspirou em frustração, sabendo que ele não ouviria nada do que dissesse. Então, ele sugeriu algo. Os dois homens deveriam ir lá para fora. Eles teriam um duelo, com o Sr. Emin a ser a testemunha. Ok, crianças, resolvam isso com violência. Mais tarde, Suzu abriu lentamente os olhos. Para a alegria de Minori, Renei perguntou a Suzu se ela estava acordada. E com certeza, ela as reconheceu. Ela parecia confusa ao ver Renei, então Renei lembrou-lhe que elas já tinham trabalhado juntas num pedido antes. Foi então que Suzu perguntou onde estavam. E Renei disse que estavam no campo de treino atrás da guilda. Minori acrescentou que o Sr. Emin tinha sugerido que Ryuji e Gai tivessem um duelo ao resolver disputas em público. A guilda poderia prevenir problemas semelhantes no futuro. Gai não seria capaz de voltar facilmente atrás numa promessa feita num duelo. Ela também acreditava que Ryuji venceria e que tudo se resolveria. Antes do duelo, o Sr. Emin confirmou as condições mais uma vez. Se Gai vencesse, Minori e Suzu continuariam as suas atividades como parte de Berserk. Ryuji também seria proibido de entrar em Berremur. Se Ryuji vencesse, haveria uma compensação pelo sofrimento mental e físico de Minori e Suzu, que seria de 500 moedas de ouro. A punição de Gai também seria uma despromoção de 2 classes para aventureiro de 4ª classe. O Sr. Emin perguntou aos homens se essas condições estavam corretas para ambas as partes. E eles disseram que sim. Foi então que Gai disse a Ryuji que se ele quisesse implorar pela sua vida, então agora era a hora. No entanto, Ryuji apenas lhe disse que ele era um homem deplorável. Com isso, o Sr. Emin declarou que o duelo iria começar agora. Ryuji estava determinado a acabar com tudo com seus punhos.